Esses são os livros que toda pessoa que quer se aperfeiçoar deveria ler. Olá, eu sou Antônio do canal Evolução. Aqui eu abordo temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e social e hoje eu vou te indicar 6 livros que vão mudar completamente a sua perspectiva de vida. Livro número 1, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Ele fala sobre a importância de focar a sua atenção no momento presente. A ideia central do livro é de que nosso sofrimento é criado pelo nosso foco excessivo no momento futuro e no momento passado. O foco no futuro gera estresse, ansiedade e preocupação com aquilo que pode acontecer. Será que amanhã vai chover? O foco no passado nos leva a reviver as dores e tristezas daquilo que já aconteceu. No fim das contas, o passado e o futuro só existem na nossa mente, porque o passado já se foi e o futuro será sempre incerto. Logo, o único momento real é o momento presente. A lição que eu tirei do livro é a de que você não é a sua mente. A sua mente é apenas uma parte do seu corpo, assim como a sua mão. Só que diferentemente da sua mão, que você usa quando precisa e deixa de lado quando não precisa, a sua mente funciona o tempo todo, sem parar, principalmente quando você não precisa dela, gerando pensamentos negativos e sabotadores. E são esses pensamentos compulsivos sobre o futuro e sobre o passado que te impedem de tirar o proveito máximo daquilo que realmente importa, o momento presente. No fim das contas, os seus pensamentos são apenas um produto do funcionamento da sua mente, e você deve ser capaz de observá-los sem se deixar ser influenciado por aqueles que são negativos. Livro número 2, Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Ele fala sobre como o condicionamento social dos seus pais, da escola, da igreja, da mídia regem as suas ações, te levando a adotar comportamentos que criam uma vida repleta de dramas e sofrimento. Um exemplo desse tipo de comportamento seria o auto-julgamento, que te leva a acreditar que você nunca será bom o suficiente para atender os padrões dos seus pais ou da sociedade. Você nunca vai chegar no mesmo nível que eu. O livro fala sobre como se livrar desses hábitos maléficos através dos 4 compromissos, te levando a retomar o controle dos seus pensamentos e das suas ações, o que acaba melhorando a qualidade da sua vida como um todo, tornando ela mais prazerosa, equilibrada e feliz. A lição que eu tirei do livro foi: nunca leve nada para o lado pessoal. Se alguém disser algo bom ou ruim ao seu respeito, isso diz mais sobre aquela pessoa e sobre o estado emocional dela do que sobre você. Olha só que narigão ele tem! Livro número 3, O Caminho do Homem Autêntico, do David Deida. Ele mostra como se tornar a sua melhor versão, mostrando quais comportamentos te levam a aproveitar o seu potencial máximo. A lição que eu tirei do livro foi: separe o seu propósito de vida dos seus relacionamentos pessoais. Dessa forma, você consegue aproveitar o melhor dos dois mundos. Isso porque, quando você segue o seu propósito, os seus relacionamentos pessoais se tornam melhores, pois você se sente satisfeito com a sua vida num geral. A vida é tão boa. Já quando você não segue o seu propósito, os seus relacionamentos pessoais ficam prejudicados, pois a sua atenção sempre será tomada por pensamentos sobre aquilo que você gostaria de estar fazendo com a sua vida. E essa distração constante te impede de ter relacionamentos saudáveis e duradouros. Livro número 4, A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Ele fala sobre os nossos projetos nunca colocados em prática e sobre os nossos sonhos nunca realizados, simplesmente porque não tomamos uma atitude a respeito de iniciá-los. Ele aborda o conceito de resistência, que é a força que se opõe à sua vontade de colocar os seus projetos pessoais e profissionais em prática. E essa resistência é refletida em forma de dúvidas, incertezas, medos e procrastinação. Amanhã eu lavo essa louça suja. O autor mostra como criar disciplina e estruturar os seus esforços na direção daquilo que você quer realizar. A lição que eu tirei do livro foi: a resistência é como uma bússola, apontando sempre para o norte. E você pode navegar utilizando a resistência como um guia. Quanto maior a resistência você sentir frente a uma ação, mais importante essa ação é para o seu aprendizado e para o seu desenvolvimento pessoal. Mais benefícios essa ação vai te trazer a longo prazo. Livro número 5, Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, do Alan e da Bárbara Pizzi.
Ele fala sobre as diferenças psicológicas e comportamentais entre homens e mulheres. Como metade das pessoas com quem você convive ao longo da vida são do sexo oposto, esse livro vai te ajudar imensamente a lidar melhor com as pessoas à sua volta. A gente precisa se entender. A lição que eu tirei do livro foi: homens e mulheres têm diferentes maneiras de se comunicar e de lidar com as situações. Entender isso é essencial para o melhor convívio entre as pessoas. Por exemplo, as mulheres se comunicam de maneira indireta, insinuando o que querem, ao invés de irem direto ao ponto. E o motivo disso é permitir que elas sejam capazes de abordar um assunto delicado sem gerar conflitos. Não, eu não quero briga com você. Já os homens são diretos e dizem exatamente o que querem. De um lado, a comunicação indireta das mulheres pode ser considerada inadequada no campo profissional, onde ser direto é considerado mais eficiente. De outro lado, a comunicação direta do homem pode ser considerada inadequada para um relacionamento amoroso, onde evitar ferir os sentimentos do outro é o mais indicado. Livro número 6, O Homem é Aquilo que Ele Pensa, do James Allen. Esse é um livro bastante curto que fala como seus pensamentos influenciam os resultados que você obtém na sua vida. Os pensamentos que repetimos constantemente acabam se tornando ações. As nossas ações acabam se tornando hábitos. E são os nossos hábitos que determinam os resultados que obtemos diariamente. E se eu almoçasse pizza todos os dias? Ou seja, pensamentos negativos podem destruir a vida de uma pessoa, criando uma situação de completo desamparo e sofrimento. A lição que eu tirei desse livro foi: abandone todos os pensamentos negativos e sabotadores, como se eles fossem ervas daninhas que precisam ser arrancadas. No lugar deles, deve-se cultivar intencionalmente pensamentos positivos e fortalecedores. Dessa forma, só haverá na sua mente espaço para pensamentos que te auxiliam a atingir os seus objetivos, melhorar a sua vida e te tornar uma pessoa melhor. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros. Se você gostou desse vídeo, aperta em gostei, porque isso ajuda a divulgar o canal. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se você quiser conversar comigo, basta me seguir nas minhas redes sociais que você encontra aqui na descrição. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima.